Não tem como depender da vida, né? Tem que depender da gente, né? Tem que depender da gente. Acho que a gente precisa ficar atento aos sinais. Os feedbacks estão disponíveis o tempo inteiro. A gente só precisa estar atento para ver. Acessar. Acessar, porque uma pessoa que fica, por exemplo, né, no sofá o dia inteiro, todo dia, provavelmente na vida dela existem motivos para ela não ficar assim, mas ela só não está vendo. Porque é óbvio que se ela está se isolando e ficando sozinha num sofá, ela não deve estar vivendo na sua melhor forma, sabe? Dificilmente uma pessoa dessa vai estar com a sensação de plenitude, de paz, com o que a gente chama de saúde, né? Conforme a OMS, ou felicidade, o que seja. Acho que se confundem muito, né, esses conceitos. Confundem muito. Mas, bom, mas tá bom. E aí, como é que a gente faz para mudar o olhar dessa pessoa? Se ela não está vendo os motivos para sair do sofá e não está vendo que a vida dela poderia ser diferente, como é que a gente faz para mudar esse olhar? É preciso uma provocação para que ela mesma veja. A partir de uma... O ponto principal, o ponto de partida de qualquer processo terapêutico, o que eu tenho estudado e aprendido é a autoobservação, né? Convidar a pessoa para que ela possa se auto-observar, ela fazer funcionar como esse eu observador, que o Jeff fala, ou o que o Eckhart Tolle fala também, né? A gente conseguir se distanciar de nós mesmos e vermos que a gente não é o que a gente pensa, e identificar esse padrão de pensamento, esse padrão repetitivo de pensamentos, que leva a gente a fazer coisas desagradáveis, né? Mas isso só é possível se ela observar o que ela tem pensado, o que ela tem sentido, o que ela tem feito, e ver qual é a relação disso tudo, do pensar, do sentir e do agir. Porque aí ela vai poder perceber que pode ser diferente, sabe? Que talvez seja melhor ser diferente. Não adianta nem eu falar para ela. Né? Tem tanta gente pensar, sentir e agir. Tem tanta gente que tem pensamentos fixos na cabeça, né? Que tem pensamentos repetitivos, que tem pensamentos sobre a mesma pessoa, que tem pensamentos sobre as mesmas situações. Então tem gente que fica com medos muito frequentes. Eu vou perder o emprego, eu vou bater meu carro, eu vou perder alguém que eu gosto, meu pai vai adoecer, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. E aqui vem o medo. O medo é um padrão que se repete dentro da cabeça. E aí você não está percebendo, mas você está gerando toda uma química dentro do teu corpo, disparando os alarmes todos que têm a ver com medo. E eu acho que você tocou num assunto fundamental, porque o medo impede a gente de ver a verdade sobre os fatos, né? O medo faz a gente distorcer o que acontece com a gente. Nossa, clássico. E biologicamente falando, modifica todo o seu corpo mesmo. O medo impede de a gente ver a verdade, aquilo que de fato está acontecendo, né? Sim. Eu morri de medo de pedir demissão. Eu morri de medo de pedir demissão. Quando eu me vi sem um salário no final do mês, eu falei, cara, e agora? E aí, pânico. E eu percebi que, na verdade, esse medo me deixou até com outros medos. Esse medo ele foi gerador de um outro medo. E aí vai indo. E se você deixar, aí vai roendo tudo, né? E não é real, né? O que te levou a pensar em pedir demissão certamente foi uma motivação muito verdadeira, né? Relacionada ao teu propósito. E veio de um lugar muito verdadeiro. E isso é verdade, né? Você sabe que é. E o que o medo estava te contando não era verdade, né? É preciso a gente acolher, saber que é uma expressão de uma coisa nossa, né? E tentar entender o que ele quer nos contar. Mas viver rodando nesse modus operandi do medo é impossível ser feliz. É impossível ter saúde. O medo é um monstro mentiroso que vive dentro da gente, né? Ele pode até contar algumas verdades, né? Mas na maior parte do tempo ele está mentindo, né? Tá mesmo. Ele serve, mas a gente pode diminuir o tamanho dele e olhar para ele do tamanho que ele tem. Né? Ele é útil porque através dele a gente consegue acessar a verdade, né? Mas acreditar nele e achar que... por exemplo, você vê que o que você pensou era tudo a gente começa a entrar num padrão de ilusão, né? Quase que uma paranoia.
Não, e você fez isso aqui porque realmente, né, você vai entrando num tornado ali, né? Num funil que vai te levando para Isso baixo. qualquer medo, por exemplo, se a gente marca um encontro com alguém, né, a pessoa não chegou ainda. Putz, será que ela não chegou? Será que ela não vem? Será que ela Será que ela não esqueceu? gosta de mim? Então, eu acho que ela deve estar chegando atrasada porque a gente nem se importa muito comigo. Ou é realmente, naquele dia que eu fiz aquilo com ela... Você já começa a lembrar das coisas. Então, você começa a entrar, e aí... Ou será que aconteceu alguma coisa com ela? E aí você fica pensando, se isso demorar 20 minutos, são 20 minutos em que nada aconteceu. E a pessoa chega, tudo bom, mal feliz, te dá um abraço. Nossa, tava doido para te ver, atrasou o trânsito, teve um acidente, acredita? E atrasou, eu cheguei aqui, então tô muito feliz de te encontrar. Mais ou menos são 20 minutos que nada aconteceu, né? Porque são 20 minutos que você está disparando o alarme de medo no Sim, teu corpo. nada aconteceu de verdade, mas biologicamente falando, você fez um monte de... Estrago. Ativou um monte de mecanismo de hiperatividade simpática, né? Adrenalina. Tudo isso. Cortisol. Hormônio do estresse. Sim. Então, cuidar das pessoas olhando para os neurotransmissores, para o comportamento delas, a gente é fundamental, não tem como cuidar das pessoas assim sem olhar para o que elas estão sentindo e pensando, sabe?